Olá, boa noite, seja bem-vindo ao Entenda a Notícia. Eu sou Billy Rovaron. É um prazer estar com você mais uma vez aqui no YouTube da Rede Século XXI. Desde já, gostaríamos que você participasse conosco, dando seu like, principalmente aí fazendo a sua inscrição. Inscreva-se junto com a gente aqui e compartilhe o que a gente vai levar até você nessa noite. Uma noite muito esperada por muitas pessoas, principalmente para você que é empresário, microempresário, você que está pensando em montar a sua empresa, tem ideia o que fazer? Não tem ideia? Hoje estamos trazendo aqui um especialista que vai falar a respeito. Junto conosco nessa noite, Nílcio Caibar, ele que é do Sebrae, aqui da região metropolitana de Campinas. Nílcio, boa noite, como é que você está, querido? Seja bem-vindo. Boa noite, Billy. Em seu nome da Rede Século XXI, agradecer o convite. O Sebrae sente-se honrado de estar presente aqui, participando desse programa tão importante com vocês e falar para essa audiência tão qualificada. Estamos à disposição, é uma grande oportunidade para nós estarmos participando. Muito obrigado. O Sebrae está em rede nacional, né? Ele atende Brasil. Rede nacional, Brasil. Nós atendemos em todas as unidades da federação, né, em todos os estados. E especificamente, eu pertenço ao Sebrae São Paulo, e fico aqui à frente da Regional de Campinas, talvez uma das regionais de maior densidade empresarial, uma regional muito importante para o nosso estado. Como é que ele contribui para o desenvolvimento das pequenas e microempresas no Brasil, o Sebrae? Olha, o Sebrae, com a sua missão de fortalecer, com a sua missão de dar competitividade, continuidade aos pequenos negócios, perenidade para os pequenos negócios, o Sebrae contribui de várias formas, Nós podemos elencar talvez a mais conhecida, que é a capacitação, que são os cursos, oficinas, workshops, palestras do Sebrae. Mas o Sebrae faz as consultorias, o Sebrae trabalha ambiente de negócios, que é muito importante. O Sebrae trabalha educação empreendedora, trabalha inovação. Então, a gente trabalha em todo o ecossistema empreendedor. Então, a gente tem várias frentes de atuação, sustentado aí por vários pilares. Nesses vários pilares que você está falando, nesses vários pilares, as prefeituras têm essa parceria com vocês ou não? Muito grande. As prefeituras são grandes aliadas nossas, porque empreendedorismo tem que ser encarado pelo poder público como realmente uma política pública, de inclusão, ainda mais com o advento recente, dos MEIs, do microempreendedor individual, que se proliferou e cresceu tanto, que hoje a gente chama que seria a primeira escadinha, o primeiro degrau para se tornar empreendedor, Empreendedor, empreendedora, é quando a pessoa formaliza, abre o MEI. Então, a gente tem, inclusive, no estado de São Paulo, uma iniciativa que ela está sendo levada já como modelo para outros estados, que são unidades Sebrae aqui, que são os postos de atendimento do Sebrae, que nós aqui na Regional Metropolitana de Campinas temos 29 unidades. E como que se dá essa parceria normalmente com as prefeituras? A gente estabelece um convênio, e aqui na nossa região nós temos preferencialmente a maioria delas com as prefeituras, mas também envolve sindicatos rurais, associações comerciais, faculdades, que a gente faz um posto de atendimento ao empreendedor, uma forma de a gente descentralizar o atendimento, Então, nós temos a unidade central do Sebrae, mas temos 29 espalhadas nessas 22 cidades. Mas para as prefeituras, além do posto de atendimento, a gente oferece para capacitar a rede municipal de ensino, os alunos do ensino fundamental e médio, em educação empreendedora, preparando eles já para o mercado, A gente trabalha com as prefeituras compras públicas para comprar do pequeno, porque o pequeno ele gera 60% do emprego na ponta, Então é importante que as prefeituras comprem dos pequenos negócios, Então a gente trabalha uma inclusão também. Então, com as prefeituras, os nossos trabalhos também passam pela assistência social, porque nós temos programas específicos para pessoas em situações de vulnerabilidade. Por exemplo, temos um programa muito legal, que é muito conhecido, que é o Sebrae Delas, que começou com a inclusão da mulher vítima de violência, porque o empreendedorismo liberta, porque ela tem renda,
Então é um programa muito procurado, a gente difunde muito nas prefeituras, né? Também temos convênios com as prefeituras para trabalhar inovação, para trabalharmos aí várias frentes. As prefeituras são grandes parceiras nossas. E nessa parceria, há algum custo para a população para participar desses eventos? Não. Normalmente, né, o nosso portfólio ele é quase que 100% gratuito, né? Algumas soluções um pouco mais incrementais, elas têm custo, né? Tem, na verdade, a gente chama de investimento, porque todo o nosso portfólio é muito subsidiado, né? Então, todo esse material que eu estou falando para você, todo esse portfólio que eu estou falando para você, por exemplo, hoje a gente faz um convênio com uma prefeitura e o ano, por exemplo, de 2024, a gente capacitou quase 40 mil alunos do ensino fundamental, né? Estou falando de primeiro ao nono ano, né? Então, nas escolas públicas, o Sebrae ele entrega um material didático, que é uma apostila, personalizada para cada ano, primeiro, segundo, terceiro, até o nono ano, né? Através de um convênio. Eu capacito o professor, entrego a apostila e a prefeitura, através da sua rede de professores capacitados pelo Sebrae, capacita esse aluno, tá? É custo zero. Se é uma escola particular que quer fazer a implantação, aí eu vou cobrar a impressão desse material didático, porque a escola, no caso, ela tem fins lucrativos, né? A prefeitura não. Então, mas mesmo assim, o custo da impressão é bem subsidiado, porque a nossa ideia não é ter recurso, ganhar dinheiro com isso, vamos dizer assim, ter lucro com essas ações, né? Mas levar a educação empreendedora para a ponta. A pessoa que quer ser hoje um empreendedor, está querendo montar o seu negócio, vocês fazem um trabalho de orientação para essas pessoas, de como montar? Existe um trabalho de um projeto para essa pessoa apresentar? Com certeza. É o que a gente costuma dizer, né? Porque quando as empresas que passam pelo Sebrae, elas têm um percentual muito maior de chance de dar certo. Por quê? Porque normalmente, quando as pessoas montam sem planejamento, né, sem fazer um plano de negócios, o risco é muito maior, né? Por mais que a pessoa tenha experiência, tenha feito uma faculdade, ou tenha trabalhado muito tempo numa empresa daquele ramo, né, ser dono de um negócio, né, envolve um amplo conhecimento ali, né? Algumas ferramentas de gestão, atendimento, inovação. Então, o Sebrae dispõe de uma ferramenta chamada Plano de Negócios. Nesse plano de negócios, você, Billy, quer montar um negócio, qualquer negócio que seja, você vai colocar ali, escrever, né, tudo o que você vai fazer, como que você vai fazer, e é bem didático, né, quanto vai custar, o investimento e tal. E ali vai te dar as premissas como resultado de qual é o caminho que você tem que trilhar. Com esse documento em mãos, dificilmente você erra. E às vezes pode até acontecer de você repensar, não é esse o negócio que eu quero montar, porque eu estou vendo aqui que a conta não fecha, não está batendo, né? Então, é uma ferramenta bastante prática e muito, muito utilizada. Você falou algo muito importante, né? Você falou, a pessoa tem o seu negócio montado, mas a conta não está batendo, enfim. Existe uma orientação para quem já tem a sua empresa, para que a pessoa possa procurar o Sebrae para ter novas aplicações, ou de que forma, uma sugestão para que ela possa entrar no mercado melhor? Com certeza, principalmente na velocidade das mudanças que nós temos atualmente, né, Billy? Então, como a gente vê inteligência artificial, então hoje a gente consegue trabalhar inteligência artificial com um pequeno empreendedor, né? Porque as mudanças estão muito rápidas, né? Então, mudança de posicionamento, de nicho de mercado, de alteração de serviço, de produto. Então, o Sebrae, além de cuidar dessas novas, que são as entrantes no mercado, ele se preocupa muito em manter as que estão, né? Então, é por isso que nós temos, inclusive, muitos projetos segmentados dentro da nossa regional e por todo o estado. A gente gosta muito de trabalhar segmentos agrupados, porque normalmente, apesar deles se verem como concorrentes, né? Você vê, por exemplo, os restaurantes de uma cidade, os cabeleireiros de uma cidade, em primeiro momento eles se olham como concorrentes, mas quando você estuda a cadeia, os problemas e soluções são praticamente comuns, né? Então a gente monta projetos, por exemplo, para bares, lanchonetes e restaurantes, projetos para cabeleireiros, né? Projetos para lojas de
de moda em geral. Nesse caso, vocês montam o networking dessas empresas? Isso, montamos um network e elas se falam muito e elas se tornam parceiras, porque o que faz um negócio ter sucesso é inovação e diferenciação, né? É isso que traz retorno. Então, qual que é o seu diferencial, né? É a sua entrega, é o seu atendimento, é o seu olhar para comprar aquele produto que você enxerga que é o que o seu público quer, né? É a rapidez. Como que você inova no dia a dia, né? Então, empresas que são são do mesmo setor e às vezes se sentem concorrentes, mas elas começam a aprender umas com as outras, né? Então, a gente monta esses grupos, mas lógico, Billy, o curso, por exemplo, vamos dar um curso aqui de atendimento a cliente, ele vai ser coletivo para todos. Mas a consultoria de implementação de melhoria é individual por cada lojista, porque aí é o momento em que eu desabafo, olha, eu atendo assim, tal, o que eu gostaria de mudar, o que o consultor me sugere. Finanças, né, que é um item delicado do negócio, então a gente também não pode expor o cliente, né, de forma nenhuma, então o atendimento é individualizado, porque aquele que está ali, nossa, eu estou usando cheque especial, nossa, eu estou com dinheiro, eu estou tirando tanto, eu posso fazer essa retirada. Então é individual. As consultorias são individualizadas, né? Feitas no tete-a-tete, consultor especialista e lojista, né? Agora os coletivos, que são de muito aprendizado, esses são todos na mesma sala. Por aí você vê, você ouvinte e telespectador aqui do YouTube da Rede Século XXI, a importância de você se regularizar perante o mercado de trabalho. Por isso que junto conosco nessa noite, o Nilson Caibá, ele que é do Sebrae aqui de Campinas, está dando essas dicas para vocês. Nilson, queria que você falasse a respeito do MEI, tá? O que é o MEI e qual é a importância para que a pessoa tenha sua MEI? Vamos aqui fazer um propósito de uma ilusão de algo. A pessoa montou um carrinho de cachorro-quente, quer vender em frente, vamos lá, ao mercado, mas não tem a MEI. Explique para o pessoal o que é a MEI e como é importante ter essa MEI. Perfeito, Billy. O MEI é o microempreendedor individual. Então é muito importante, inclusive, a gente deixar isso bem claro, porque a partir do momento que você abre o MEI, é muito fácil abrir, você consegue abrir talvez até da sua própria casa, né? Você passou a ser empresário ou empresária. Então tem muitas pessoas que abriram o MEI e depois pararam com as contribuições. Sei lá, era cabeleireira, fazia bolo em casa, estava desempregado, abriu o MEI e de repente voltou para o mercado formal e abandonou. E aí você fica com débitos, com a receita. Então, é uma empresa. Então você tem que abrir e fechar, né? No caso, se você for desistir. Mas vamos voltar aqui no princípio. O MEI, microempreendedor individual, eu costumo dizer, né, que é o primeiro degrau como empresário. Por quê? Ou empresária, porque você vai formalizar que você é uma empresa, né? O que o MEI pode? O MEI ele tem um recolhimento mensal através do DAS, e essas unidades que eu falei no princípio do Sebrae, que temos aqui 29 na região, eles fazem a orientação para o MEI, eles abrem MEI e eles emitem o boleto mensal para o MEI pagar. Então, o MEI ele pode utilizar esse serviço do Sebrae em qualquer local, além dos atendimentos de orientação, como emitir uma nota fiscal. Então, o que é o principal? Você tem lá o cachorro-quente que você deu o exemplo. Primeira coisa, essa pessoa vai trabalhar por conta, ela é empreendedora, ela tem que pensar na previdência, como que ela vai, né, aposentar no futuro. Então, o MEI contribui. Tem que pensar do lado, por exemplo, se essa pessoa, se é uma mulher engravidar, né, ou se precisar de um afastamento, então ele está coberto pelo INSS também. Então, se ele precisar contratar um ajudante ou uma ajudante, ele pode registrar até uma pessoa. E aí ele está coberto e amparado pela lei. Então, o MEI nada mais é do que a primeira oportunidade que tem de regularizar o negócio. Sem dizer que, vamos pensar que esse cachorro-quente lá, essa empresa, né, uma empresa quer comprar e precisa de nota fiscal, ele vai emitir nota fiscal, então ele fica regularizado, né? Quando abre o MEI na cidade, normalmente a gente até aconselha passar pelo posto, porque tem também o uso do solo. Como é que você pode utilizar o espaço público, né? Então as prefeituras às vezes têm concessões, tem áreas específicas que pode ficar, né?
E aí tudo isso a gente já consegue com o nosso analista no posto já passar essa orientação. Então é muito importante. Mas o MEI é fantástico. A gente tem exemplos, inclusive, de pessoas que eram MEIs e viraram ME. Legal. Porque começou a faturar, estourou o limite do faturamento, precisou contratar mais funcionários, né? Então virou uma microempresa. Muito bem, isso é fantástico. Legal. Principalmente para você que é motoboy, fica a dica aí para você ter sua MEI, não é mesmo? Com certeza. Para você se regularizar. Quais são os critérios para que o empreendedor ele possa usufruir o que o Sebrae oferece? Olha, nós não temos nenhuma barreira desde que seja uma pequena empresa. Ou seja, até uma EPP, uma empresa de pequeno porte, né? Ou seja, se ela faturar até 4.800.000 por ano, né? Ela enquadra como cliente do Sebrae. A gente não pode atender as grandes empresas, né? Porque o nosso estatuto não permite. Nós somos focados nas micro e pequenas empresas e naqueles que são informais, né? O Sebrae não é órgão fiscalizador. Então, a pessoa vai lá e fala, eu estou trabalhando há tanto tempo assim, informal, tal. O Sebrae não é órgão fiscalizador. Nós vamos orientar que se você se formalizar, você vai ter os benefícios, mas também nós não te obrigamos a formalizar. Então, não há um critério que possa retaliar, a não ser se for uma grande empresa. Aliás, com as grandes empresas, como é o nosso trabalho? As grandes empresas dependem muito das pequenas. Então, o Sebrae tem um trabalho chamado encadeamento produtivo. Você pega aí uma grande indústria na cidade, quando você olha para os fornecedores dessa empresa, ela tem ali dezenas, centenas de pequenos empreendedores que prestam serviço ou fornecem materiais para essa grande empresa, né? E aí como que a gente trabalha? A gente trabalha para melhorar a margem de lucro dessas pequenas empresas fornecedoras, a qualidade, né? A gente trabalha inclusive para comprar no entorno, porque eu lembro de um projeto que a gente fez aqui na região, né? Que nós identificamos que as empresas para fornecer para essa indústria estavam vindo de São Paulo, Rio de Janeiro, e nós temos empresas aptas aqui, próximas, né? Mas por que não? Porque não estavam devidamente qualificadas, não estavam certificadas, né? Então, nossa ideia é justamente propiciar que essas empresas que estão no entorno, elas possam fornecer para essa grande empresa e também acessar essa fatia de bolo, né? Que está aqui do lado e às vezes não se acessa. E pode ser solucionado aqui, né? Não há essa necessidade, porque encarece, né? Quando você vem de um estado para cá, com certeza, esse tipo de coisa. Com certeza, encarece a logística, trânsito, então impacta tudo. A grande empresa, se ela pudesse comprar tudo no entorno, ela compraria com certeza. Então, existem trabalhos com essas grandes empresas de qualificar esse fornecimento. Então, essas micro e pequenas empresas, normalmente, inclusive, essas grandes empresas, elas nos procuram para capacitar, pagam, inclusive, para a gente capacitar essas pequenas para que elas sejam fornecedoras certificadas. Queria que você esclarecesse para nós aqui como é que ficou a questão a partir de agora, né, com o governo, com essa regra aí do Pix, até R$5.000, né? Vamos pensar como microempreendedor. Como é que fica a partir de agora isso aí? Olha, a gente ainda está olhando com muito cuidado essas medidas que chegaram, né? Tudo muito recente, mas aquilo que a gente sempre pautou, né? Toda movimentação financeira, ela tem que ter um registro, né? Que seja um livro caixa, né? Mas os registros são importantes, né? Toda entrada e saída de recurso tem que ser registrado. O pequeno empreendedor, que passa pelo Sebrae, ele está bem disciplinado desses lançamentos que tem que ser feitos e dessas informações que tem que ser passadas, né? Nós entendemos que pelos limites de faturamento dos micro e pequenos, né, ele mantendo isso registrado, não tem impacto na movimentação dele e nem no imposto que ele vai pagar, né? No caso, ele é taxado acima de R$5.000, é isso? Não, na verdade, o que ele tem que fazer é informar isso, né? Ah. Mas se a empresa fatura em média 20 mil por mês, quantos PIX ela tem que ter para dar esse total, né? A gente orienta que ele faça todos os registros, né? E faça o fechamento do mês contabilmente, com o escritório de contabilidade, se for ME ou EPP, ou o MEI, que ele possa fazer a própria contabilidade dele e recolher o DAS.
Tá, mas isso a partir de quanto? Qual o valor? Isso a partir de janeiro já tem que ser feito, porque independente se está próximo do limite, ele tem que fazer, inclusive agora, 31 de janeiro, é a data que a gente faz essa migração daqueles que estouraram nos últimos 12 meses o limite de faturamento do MEI e passa a CME. Né? Mas com essa atitude do governo, não incentiva a baixa renda, a população da baixa renda, em vez de emitir nota, ela voltar na questão do dinheiro, então? Para não cair nessa taxa do PIX? Olha, nós precisamos ver como o mercado vai reagir, mas ultimamente o que a gente tem visto, inclusive, antigamente, né, as micro e pequenas empresas circulavam muito com mercadoria sem nota, né? Hoje está cada vez menos isso, né? As notas fiscais elas passaram a ser eletrônicas. Então a gente tem visto que a formalização da transação está cada vez mais perene, né? Eu conversei esses dias com o escritório de contabilidade, com o proprietário do escritório de contabilidade, e ele estava comentando comigo, né, o quanto isso melhorou, inclusive, para poder fazer o registro fiscal. Né? Que antes a pessoa comprava muita coisa sem nota, vendia sem nota. Né? Hoje, se a gente observar bem, é que o Pix deu essa assustada, né? A mídia colocou isso de uma forma, mas, por exemplo, toda a transação de cartão de crédito é rastreada. Então, se você já vendia no cartão de crédito, por exemplo, e já estava com faturamento, você já estava aparecendo para a Receita aquilo que você estava faturando. Né? Não tem como esconder uma transação de cartão de crédito. Né? Então, a gente costuma dizer para o contribuinte, para o empreendedor, né, é que ele esteja atento aos seus custos e sua margem. Que quanto mais ele fatura, né, por mais que a gente não goste, fala assim, pô, estou pagando mais imposto, mas se você está faturando mais, com certeza, e tiver tudo certinho na sua empresa, você está ganhando mais. Muito bem. O Sebrae ele dá algum tipo de apoio financeiro para o micro, pequeno empresário, ou ele faz uma indicação? Um exemplo, em boa parte do Brasil tem um Banco do Povo, no qual o Sebrae pode orientar essa pessoa através de um projeto para fazer um requerimento nesse Banco do Povo. Ou o Sebrae faz esse financiamento de projeto? Olha, boa pergunta, Billy. A gente atua muito forte com crédito, muito forte. O Sebrae não é banco, não empresta o dinheiro em si, né? Nós tivemos o programa Juros Zero durante a pandemia, tivemos também algumas fintechs durante a pandemia em que recursos do Sebrae foram aportados no mercado. Mas hoje o Sebrae atua, por exemplo, você deu um exemplo fantástico, que é Banco do Povo. Hoje a menor taxa de juros para o microempreendedor e para ME, para pequena empresa, hoje chama-se Banco do Povo. É a melhor taxa que existe, tá? E qual que é a menor taxa dentro do Banco do Povo? É aquele que está atrelado ao curso que o Sebrae oferece. Porque uma coisa que a gente chama lá dentro do Sebrae é de crédito consciente, né? Muitas das vezes a pessoa fala assim, eu preciso de 10 mil reais aqui para sanear umas coisas do meu negócio. Com a orientação que a gente dá, às vezes ele pode descobrir que era 7 mil só e não 10. Ou às vezes é 12, não 10. Então é importante, né, esse crédito consciente. Então, o que o Banco do Povo entende? Tem o convênio com o Sebrae, que ele passa pelo Sebrae e com o certificado ele consegue essa taxa diferenciada. Então, é o que a gente chama de crédito consciente. Então, o Sebrae atua muito protagonista no Banco do Povo e o Sebrae trabalha também com o FAMP, que é o Fundo de Aval. Esse pega as empresas mais MEs e EPPs. Muito focado, tem cooperativas de crédito, Caixa Federal, Banco do Brasil. Como que é essa operação? O Sebrae, ele tem uma coparticipação na garantia do empréstimo. Então ele entra no fundo de aval, a gente chama. Ele vira um devedor solidário, né? Então o Sebrae tem feito muito esse aporte de assinar junto o documento lá com o empreendedor para liberar o crédito. Como é que o Sebrae ele atua na promoção da inovação e da tecnologia entre os pequenos negócios, por exemplo? Billy, essa é uma novidade boa. De uns 2, 3 anos para cá, o Sebrae São Paulo se tornou aí praticamente a maior aceleradora de startups do Brasil. Né? Então nós temos uma unidade em São Paulo de inovação e criatividade, né? Que o Sebrae trabalha nas universidades, trabalhando de inovação nas universidades, com novas patentes, né? E também nos colégios. Né? Então o Sebrae trabalha muito inovação com a juventude que está estudando, né?
seja nos colégios de ensino médio, seja nas faculdades, né? Trabalhando, incentivando inovação, ideias novas. Então, para essas empresas nascentes e startups, estamos falando de empresas inovadoras, a maioria delas focada em tecnologia, né? Mas a gente trabalha muito em inovação, por exemplo. O Sebrae lançou um projeto ano passado com a FEComércio chamado Loja do Futuro, que é para o lojista, que talvez tenha sido aí, a gente falar isso até, cada segmento vai reclamar para o Nilson. Não, o meu segmento sofreu mais, o meu sofreu mais. Mas esse segmento de moda ele tem sofrido muito dos últimos anos. Por quê? Entraram aí os outlets virtuais, né, essas plataformas de liquidação de produtos, né? Então, que vende, troca. As próprias plataformas de e-commerce como o Shopee, Mercado Livre, Shine, então, que vende produtos, troca produtos muito rápido, né? Então, essas lojas de rua, em geral, elas sofreram bastante com essa concorrência que é desumano, né? Você está com a sua lojinha lá, o estoque da loja grande lá é virtual e você não consegue competir e tal. Então, pensando em inovação para essas lojas, o Sebrae lançou ano passado um projeto chamado Loja do Futuro. E a Loja do Futuro é justamente levar para esse pequeno lojista de varejo de moda e outros varejos em geral, mas normalmente varejo de moda, a inteligência artificial, o multicanal. Não dá hoje para a lojinha de rua ela ter só o proprietário, a vendedora, vendendo lá das 8 às 18. Né? Ela tem que vender pelo Instagram, tem que vender pelo WhatsApp, né? Ela tem que ser multicanal. Né? Ela tem que oferecer praticamente tudo aquilo que a grande oferece. Né? Com o diferencial dela estar próxima ali no bairro, né? Ter aquela abordagem de conhecimento da pessoa, né? Porque a internet também é fria nesse outro lado, né? Então, a gente ganhou muita escala trabalhando esses conceitos, né? Como que eu melhoro a minha vitrine, como eu melhoro a minha apresentação de produto, como que eu vou inovar em multicanais, como que eu tiro uma fotografia para o Instagram, né? Que hora que é a melhor hora para publicar, como que eu segmento o meu público, né? Então, esses itens que compõem a Loja do Futuro foi uma sacada que a gente teve olhando muito para a dor desse cliente, né? Que é um cliente que sofreu muito, vem sofrendo, né? Então, esse é um projeto que a gente colocou na rua aí o ano passado e foi um sucesso. Esse ano a gente vem com tudo. Esse projeto me leva muito a pensar numa parceria junto às associações comerciais no Brasil num todo. Porque qual a maior reclamação, sabe, no mercado? Eu não estou vendendo. Normalmente leva-se a culpa até o setor público, e não tem nada a ver, porque o privado não tem nada a ver com o público e tal, mas na maioria das vezes por falta de orientações ou qualificações do funcionário daquela empresa. Entra uma parceria aí, Sebrae e a questão da associação comercial ou não? Perfeito. A FACESP, né, que é a Federação das Associações Comerciais, trabalha muito ativamente com a gente. A gente sempre tem projetos em parcerias, praticamente com todas as associações comerciais, né? Na cidade sede da Século XXI, que é Valinhos, a Associação Comercial, por exemplo, junto com o Sindicato Rural, é parceira do posto Sebrae aqui. Né? Então a CIV é uma grande parceira. Então todas as cidades do estado, o Sebrae tem essa parceria com as associações comerciais e com a FEComércio, que a gente teve Loja do Futuro, que foi lançado pensando no sindicato do comércio varejista também, que também é uma forma de atender esses lojistas. Mas o que você falou é uma situação que cada vez sufoca mais o empreendedor, né? Que a mão de obra está cada vez mais difícil também, né? Então, trabalhar o atendimento, trabalhar outros canais de venda, trabalhar alternativas para eu satisfazer melhor meu cliente é a sacada. Vocês têm um trabalho que é espetacular, que eu tenho visto isso na região, que é a carreta do Sebrae. Como é que funciona esse trabalho da carreta? Legal. O Sebrae ele tem um veículo que a gente chama de Sebrae Móvel. Sim. Até ele está passando por uma reformulação agora. Ele vai passar por uma reforma, um banho de loja, né, para ele ficar mais tecnológico, mais moderno, né, para a gente voltar com ele no mercado. Ele foi o grande precursor dessas unidades Sebrae aqui, porque a gente não conseguia chegar nas cidades, né? Então, está ali presencialmente, né? Então, essa unidade ela ia até uma praça pública, a gente anunciava, parceria com as prefeituras, com os sindicatos, associações comerciais, ficava ali durante um período. E é um carro que a gente abre o todo, monta uma sala ali, faz cursos, regulariza a empresa, praticamente um escritório do Sebrae avançado
móvel, né? Agora como a gente já está chegando com os postos em todas as cidades, né? Agora nossa grande sacada agora é ir para os bairros, né? Para ter mais unidades do Sebrae. É a gente ter um carro mais tecnológico, com inteligência artificial, com interação, né? Para que esse empreendedor tenha algo diferenciado também na entrega pelo veículo. Mas é uma solução bem bacana. Legal. O Sebrae, ele é mantido de que maneira? Ele é do terceiro setor, correto? Isso. Ele é mantido de que maneira? São verbas públicas, né? Certo. Que vêm para o sistema S e tem aquela divisão, né? Então a gente reparte lá Senar, Sebrae, Senac, Senai, tem aquela repartição de todos os do sistema S, né? E é dividido por unidades da federação, né? Então, isso é de maneira proporcional. Então, vem para o Sebrae de São Paulo, do Rio de Janeiro, para o do Espírito Santo, e assim, essa é uma verba pública que vem até as unidades da federação. Muito bem. De que forma que as pessoas podem acessar o Sebrae em rede nacional? Olha, o que eu sugiro é digitar o site, né? sebraesp.com.br, porque é o nosso do Sebrae de São Paulo, a pessoa que está aqui, mas ou digita sebrae.com.br para toda a audiência aí que também é dos outros estados. E lá você coloca a sua localização para você ver aonde tem um atendimento Sebrae mais perto, né? Então a ideia é essa. O Sebrae hoje está em todas as unidades da federação. Estou em Brasília, onde tem? A hora que você logar no site do Sebrae, vai te pedir a sua localização, você clica, dá o aceite, né? E você consegue ver onde que é o local mais próximo para ter um atendimento presencial, né? Ou também pelo nosso 0800, né? 0800 570 0800, que também você é direcionado. Muito bem. Enquanto você toma um pouquinho da sua água aí, quero mais uma vez chamar sua atenção aqui, agradecer pela audiência. Você que nos acompanha aqui no YouTube da Rede Século XXI, Entenda a Notícia. Toda semana, segunda-feira, às 7 da noite, nós temos esse nosso bate-papo aqui. Hoje, em especial, para você que é microempreendedor ou pretende montar seu negócio, estamos aqui com o Nílcio, ele que é do Sebrae. Voltando a falar ainda de negócios, né, de oportunidades, assim dizendo, nós estamos numa região muito forte do agronegócio. Como é que é a ligação do Sebrae junto ao agronegócio? Então, o Sebrae, ele atua, né, junto aos pequenos empreendedores, pequenas empreendedoras, desde o informal, como a gente conversou aqui, né, até o formalizado. E aí, eu estou falando de comércio, indústria, serviço e agro, né? Então, o Sebrae é muito forte no agro. Para você ter uma ideia, a nossa regional de Campinas agora ficou muito feliz que a gente teve um concurso de café especial em São Paulo, agora primeiro... mais uma edição do concurso estadual e a primeira edição do concurso estadual da cachaça de alambique, né? Pra você ter uma ideia, Billy, a nossa região de Campinas, ela foi a região que mais trouxe prêmios, considerando a região do estado. Alambique? Né? Cachaça de alambique e café especial, né? O café acima aí de 90 pontos, né? Porque nós trabalhamos muitas cadeias produtivas locais. Então, na região que o Sebrae de Campinas atende, a região do Circuito das Águas Paulista, né? Começa aqui com Jaguariúna, né? Pedreira, vai subindo até Socorro, né? Serra Negra, Socorro, Amparo, Águas de Lindóia, Olambra. Nessas localidades nós temos um projeto de café especial e um projeto de cachaça de alambique, e esses projetos foram amplamente premiados. Mas nós temos aqui na região, por exemplo, temos projetos aqui em Valinhos, com o figo e a goiaba, né? Nós temos projetos multissetoriais aí, que a gente envolve, por exemplo, o Sebrae tem um programa de inovação chamado Agente Local de Inovação. E eu tenho esse projeto para o rural e para o competitividade, que é para comércio, indústria e serviço. Então, no rural, a gente tem um agente de campo que visita a propriedade para trabalhar inovação, independente do segmento que ele atua. Ele planta milho, ele tem horta, né? Então o Sebrae trabalha muito o agronegócio. Porteira para dentro, trabalhando com agente local de inovação, com capacitação. O Sebrae tem um convênio com o Senar para capacitar esse produtor. E porteira para fora, o Sebrae trabalha muito mercado. Então, por exemplo, o Sebrae ele investe nas feiras, né? Então a gente leva esses produtores para expor e para participar da AgriShow, da Hortitec em Olambra, que é a principal feira do setor no Brasil, né? Para pequenos empreendedores, né? Pequenas áreas
implantadas, né? Então a gente também dá acesso a mercado a esse empreendedor. Muito bem. Para a gente finalizar, como é que o Sebrae ele se adapta às mudanças do mercado e principalmente às novas demandas dos empreendedores, né? Especialmente num cenário pós-pandemia? Olha, a gente aprendeu muito com a pandemia, muito com o próprio empreendedor, mas a gente estuda muito. A gente pega indicadores de mercado, nossas equipes elas estão debruçadas, estudando cada vez mais, né? Essa semana mesmo, nosso diretor está na NRF, em Nova York, a maior feira de varejo do mundo, para trazer insights de lá, do que vai acontecer esse ano agora, lá dita a regra, né? Então, o Sebrae, cada vez mais nossas equipes elas estão imersas em buscar esse conhecimento, porque o movimento é muito rápido. Então, a gente chegou com inteligência artificial para o empreendedor no momento que ele precisava realmente. E a gente tem que dar essa solução o quanto antes, porque a concorrência já está fazendo, o maior já está fazendo. Então, se ele não tiver em pé de igualdade, ele perde mercado. Então, a gente tem trabalhado muito para se manter adaptado a essas mudanças. Nilson, parabéns a todos vocês do Sebrae. Muito obrigado por essa aula que você nos deu aqui. Leva aqui nosso abraço a todos do Sebrae pelo trabalho que vocês têm feito no Brasil todo. Muito obrigado pela sua presença. Billy, eu quero agradecer em teu nome, toda a direção da Século XXI. A gente tem um carinho muito especial, já viemos aqui algumas vezes, né? E o ambiente, né, muito receptivo, muito gostoso estar aqui, a sua audiência tão qualificada. Eu que agradeço, o Sebrae agradece e estamos à disposição da sua audiência. Forte abraço a todos vocês. Entenda a Notícia volta na próxima semana, às 7 da noite. Forte abraço e até lá.